do Senhor Jesus, estou mais uma vez aqui nesse canal para contar um testemunho, que esse testemunho te alcance e que esse testemunho possa servir realmente de testemunho para você. Esse canal, ele é um canal novo, tanto é que ele tem pouquíssimos seguidores. E glória a Deus por isso. Eu digo, Senhor, não importa se vai viralizar, não importa se vai vir 1.000, 2.000, 3.000, que seja, de números de pessoas nesse canal. Se vier, amém, glória a Deus por isso, é porque Deus assim quis. Mas se não vier, uma pessoa que alcançar, o importante é que eu esteja realmente no lugar que o Senhor me escolheu para mim. Ou seja, no lugar do meu chamado. Ultimamente, o chamado que eu sei que Deus tem para mim tá ardendo muito forte no meu coração. E a palavra hoje que eu quero lançar aqui, que eu quero falar com você que esse vídeo vai alcançar, é que há 3 anos atrás eu iniciei esse canal e vinha sempre com uma frequência fazendo vídeos aqui. E um dia eu parei e disse, depois entrei numa reforma aqui no meu espaço do trabalho, porque nós estamos aqui numa clínica de beleza, de estética. E eu, também cristã, tenho esse chamado, que é o chamado do Senhor na minha vida. Ele tem me dado muitas coisas, tem me abençoado grandemente em muitas coisas, mas existe um chamado principal na minha vida, que é o chamado de adoradora, ministra do evangelho, pregadora do evangelho, missionária. Então o Senhor tem, por misericórdia, por infinita misericórdia, me escolhido para isso. E eu parei e disse, na reforma, depois eu faço, quando finalizar a reforma. Enfim, a reforma foi concluída desse espaço, e 3 anos depois estou eu aqui de novo fazendo os vídeos, porque o chamado arde. E no meu coração o Senhor fala, vai lá fazer vídeo, vai lá gravar vídeo. E muitas vezes eu digo assim, Senhor, eu vou falar o quê? Tipo assim, vou falar o quê? Então, estou aqui mais uma vez para deixar um testemunho que há 3 anos atrás eu tava gravando e acontecia muitas coisas, tipo assim, a ponto de um dia eu estar gravando um vídeo e uma lâmpada estourar. Só que agora, 3 anos depois, eu voltei pra cá pra fazer vídeos e sábado passado eu fiz um vídeo. E quando foi no domingo eu não vim pra clínica, e na segunda-feira que eu cheguei aqui tinha a pia da minha sala simplesmente tinha explodido. Bom! Ela explodiu porque, literalmente, eu digo que ela explodiu porque em todo o chão da minha sala tinha caco de vidro. Ela fica no canto, minha sala é um quadrado, ela fica numa quina, num cantinho, e por todo o chão tinha caco de vidro. É por isso que eu disse que ela realmente, literalmente, ela explodiu. Agora me diz, é muita coincidência que essa pia tenha explodido justamente quando eu volto a fazer vídeo. Você volta a fazer vídeo no sábado, no domingo, ela deve ter explodido em algum momento no domingo, não sei, ou quem sabe de sábado mesmo à noite, não tem câmera aqui dentro da minha sala. E aí ela explodiu. Eu penso assim, que eu tenho pedido muito a Deus, eu não sei em que estágio você tá da sua vida, mas eu estou naquele, sabe, quando você chega naquele momento assim, que o Espírito Santo do Senhor, que você sente que tem um ardor no coração, que a presença do Senhor, ela arde tanto, que ela diz assim, você precisa ir, você precisa pregar, você precisa ministrar o evangelho. E eu, muitas vezes, eu digo, Senhor, mas eu vou pra onde? Aí o Senhor diz, vá pra internet, sabe? E aquele ardor. E tem muitas coisas, aquela coisa arde no coração, arde a ponto de você, durante o dia e durante a noite, ser a única coisa que você consegue pensar na palavra do Senhor, na presença do Senhor, sobre o seu chamado, sobre que você está parada, que você está perdendo tempo. Pronto. Eu tô nesse estágio. E estando nesse estágio, né, eu não posso deixar isso passar. E aí eu sou boca de Deus na terra. E eu não sei em que período você está na sua vida. Como é que está a sua vida? Se você está assim como eu, com esse fogo que arde, porém, você olha para um lado e olha para outro, porque na internet hoje tem muitas coisas que nos confundem. Eu não sei em que direção você está, para onde você está mirando, onde é que está o seu foco, o que você vai fazer, o que você quer fazer, o que te chama, o que te arde, mas que você entende que o seu chamado chegou e chegou a hora, e é hora de você ir. Pronto. Se eu comecei a gravar o vídeo aqui e a pia estourou, é porque alguma coisa se movimentou no mundo espiritual. E eu tenho pedido a Deus justamente isso. Restituição. Olha que eu recebi essa profecia do qual o Senhor disse, você é missionária.
Você é missionária. Eu vou te levar para longe. Eu sou do Rio Grande do Norte. Hoje eu moro na Bahia. Mais precisamente numa cidade chamada Barreiras. Eu vou te levar para longe. Você é missionária do Senhor. Então, assim, eu era adolescente quando isso... Um pouco mais de 15 anos, 16. Acho que de 14 para 15 anos. Não muito mais do que isso. Hoje eu tenho um pouco mais de 40 anos. Hoje eu sou casada. Hoje eu já tenho uma história de vida. Marcas que lá atrás, na adolescência, não tinha. Hoje eu já tenho. Hoje eu já vivo num jogo desigual. Então, assim, quantas coisas tiveram que acontecer na minha vida. Hoje é mais difícil para mim fazer o ID do Senhor. Por quê? Porque eu já tenho um marido que não é cristão. Do que se queixa o homem? O homem, ele se queixa dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Quando o Senhor me fez aquele chamado, eu era adolescente. Não tinha satisfação para dar a ninguém. Só pelos meus pais. Lógico que tinha uma história de vida ali. Uma história de sofrimento. Talvez eu tenha que ter passado por tudo isso para poder chegar hoje nessa maturidade e entender que Deus tem algo para mim e que vai muito além dessa terra e que o chamado ele arde. Hoje eu tenho pedido a Deus restituição. Eu tenho pedido veementemente a Deus, Senhor, me restitui. Mas eu quero restituição, não é uma restituição de coisas aqui dessa terra. Eu quero uma restituição de coisas espirituais que eu tenha perdido ou que talvez estão na prateleira, para que meu chamado volte e volte muito forte, volte ardentemente mesmo. E em nome de Jesus é o que eu clamo a Deus e o que eu peço a Ele todos os dias, a restituição da ativação do meu DNA, mas é o DNA de Cristo. E eu sinto que Deus está fazendo isso. Então, para a honra e glória do Senhor, sim, que se eu me movimentei no mundo espiritual e uma pia quebrou, veio aqui na terra, eu me movimentei aqui na terra, eu movimentei o mundo espiritual. Consequentemente, isso tem uma ligação, porque a palavra do Senhor diz que o que está ligado na terra está ligado no céu, o que está ligado no céu está ligado na terra. E é isso, é como realmente quando o símbolo estava na terra, o original estava no céu. Quando o original estava na terra, o símbolo estava aqui na terra, no céu. Então, assim, o Espírito Santo está aqui na terra. Então, o símbolo do Espírito Santo está lá no céu. Nós que somos os adoradores, antes a gente precisava de altares para queimar, hoje nós somos o original adorador está aqui na terra. Então é isso que eu peço ao Senhor. Senhor, ativa em mim a originalidade do céu, a originalidade do verdadeiro adorador, porque eu sei que quando isso começar a pegar fogo aqui na terra, aqui em mim, aqui no meu corpo, ele consequentemente vai subir ao céu e vai ser recolhido pelos anciões que vão jogar no altar que está lá no céu e vai chegar nas narinas do Senhor como cheiro suave e agradável a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está agora, nesse momento, sentindo que arde no seu coração o chamado do Senhor e que você tem algo muito grande para fazer aqui na terra para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, clama, pede a Deus essa originalidade, pede a Deus essa restituição. E todas as demais coisas Deus vai acrescentar. Então é isso que Deus tem feito comigo. Uma pia quebrada, uma lâmpada quebrada, uma porta estourada, todas essas coisas que acontecem, que o inimigo toca nos bens materiais, tudo isso é uma forma de amedrontar, é uma forma de colocar medo. Mas eu decreto aqui hoje, nas redes sociais, no mundo espiritual, aqui na clínica, eu decreto que ele é só um gigante e que ele vai cair em nome de Jesus e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, se esse canal te alcançar, salva esse vídeo, manda para alguém que tem esse chamado também. Me segue aqui, me ajuda a ser boca de Deus na terra, me ajuda a chegar no meu chamado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele cresça e que eu diminua, que se tiver que viralizar bem, que se não tiver, amém também. O importante é que se dê, que eu chegue exatamente onde meu Deus quer que eu chegue. Talvez você tá com muitas feridas na alma, como eu, desde a minha adolescência até hoje. Eu aprendi a enxergar que tinha muitas feridas, mas que eu tive que declarar a cura nelas mesmo. Gente, a gente faz vários cursos
para Y, cursos para aprender isso, cursos para aprender a se vestir, cursos para aprender, tô falando da área da beleza porque é uma referência para mim, cursos de automaquiagem, cursos de como se portar, sempre para nos aprender, melhorar nosso posicionamento. Mas eu te convido a fazer, sabe o quê? Aprender mais as escrituras para uma autolibertação. Jesus Cristo, ele já fez a parte dele. Importa agora que nós façamos a nossa parte. A libertação, ela parte realmente de nós, de dentro de nós. E é o conhecimento na palavra do Senhor, sabe? É o que a gente estuda dentro da palavra do Senhor. E isso é o que traz essa libertação de dentro para fora. Eu te convido a aprender a deixar de ser dependente de pessoas. Respeitar a liderança, sim. Respeitar pastores. Respeitar os cargos, aqueles que Deus levantou, mas aprender a ser completamente, definitivamente, inteiramente dependente de Cristo e tirar, sabe, essa dependência que a gente coloca em pessoas. Ninguém vai te libertar. As pessoas que têm esse dom de transmitir para você o conhecimento, ela vai te ajudar, ela vai ser um pilar para te ajudar a se libertar. Mas a libertação, ela é uma autolibertação. E isso você vai conseguir com a palavra do Senhor, com a ajuda, sim, de alguém que conhece do assunto nas escrituras do Senhor, com estudos. E o Espírito Santo, ele vai completar a obra. Porque tem coisas aí com você que só você sabe. Tem coisas que no seu interior, tem coisas que no seu coração só você sabe. Tem coisas que só você viveu na infância. Quando eu comecei a pedir a Deus a restituição, quando eu comecei a pedir a Deus cura interior, teve coisas que Deus me lembrou da infância. Coisas que eu achei que não tinha nada a ver, que talvez não tivesse mais ali, e estavam ali. Então, coisas que nos prendem, coisas que nos aprisionam. Mas eu te convido a reflete no Senhor. O Espírito Santo, ele traz à tona, ele lembra, para que você seja limpa e livre para adorar. Dá para ter sim uma vida plena. Dá para pregar o evangelho sem medo do inimigo. Você sabia que o medo é um trono? O medo é um demônio? E eu tinha muito medo. Eu tinha medo de represálias, medo do que viria, medo do que o inimigo faria caso eu me levantasse em posicionamento. Mas na realidade, ele é quem tem medo. Ele é quem tem que ter medo. Porque Deus, ele tem a salvação para mim e para você. Para ele já está perdido. Está tudo perdido. Perdeu a glória do Senhor. Saiu da presença do Senhor. E nós estamos lavados e remidos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Deus me levantou para uma obra, é porque ele é fiel e justo para completar essa obra. Então eu creio que em nome de Jesus vai cair por terra esse medo. Não tenha medo. Seja forte e corajoso, porque Deus seja forte, corajoso porque Deus está com você, assim como ele está comigo. Aí, eu estudando as escrituras do Senhor, eu não posso ter medo, porque se eu tô tendo medo, tem um demônio que está dominando aqui. Porque se Deus mandou ir, por que eu vou ter medo? Se eu tenho medo, existe demônio aqui, ele vai ter que sair. Como assim? Eu sou serva do Senhor, eu vou ficar com medo, me acovardando, tem demônio. Reconheci, pedi perdão a Deus e disse, se retire, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus, esse não é lugar. Se você está revestida, se existe a santidade em você, se existem as armaduras do Senhor, que está escrito na palavra do Senhor, o capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, se você anda na verdade, se existe escudo da fé, espada do Espírito Santo, e você calça as botas do evangelho da paz, e nessa armadura tem o sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, como é que você vai temer? É ele que te santifica, é ele que te justifica, em nome de Jesus. Então levante, é tempo de levantar. Eu venho aqui hoje como boca de Deus na terra, o mesmo Espírito Santo que me levantou, o mesmo Espírito Santo que disse assim, Rose, porque eu acordava, gente, tendo sonhos, eu acordava com aquela voz dizendo assim, Rose, não precisava dizer muita coisa, não precisava que o Espírito Santo falasse muita coisa comigo, eu acordava, despertava de madrugada e ele dizia assim, Rose, ide. O Senhor falando comigo o tempo todo. Então o mesmo Espírito, o Senhor está falando com você nesta noite. Levanta-te,
Sabe? Levanta, estuda, não tem desculpa. Eu sei que vai ter dias que você vai se sentir cansado, fraca. Eu também me sinto. Mas eu vou em nome do Senhor. Foi em nome do Senhor que Davi pegou aquela pedrinha e lançou e foi bem na testa do Golias. Muitos iam com espadas. Mas Davi disse, eu não vou contigo, eu vou contigo, eu vou até ti, em nome do Senhor. E ele foi em nome do Senhor. Existia um escudeiro ali na frente dele. Se ele fosse com espada, pequenininho do jeito que ele era, o gigante estava um pouco maior atrás. Aprendi isso, que a gente luta. Quantas vezes a gente quer bater boca e bate. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente se distraia com o escudeiro que está à frente do gigante. O escudeiro, ele está à frente do gigante. O gigante, ele está um pouco mais atrás, um pouco mais acima. E aí, Deus nos ensina o quê? Nos ensina que a gente tem que ir, mira no alvo. Quem é o alvo? O que é que está por trás de quem traz tribulação para a sua vida e para a minha vida? Se não são os principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Não, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É assim que diz a palavra do Senhor. É de lá do alto que nós vamos lutar. Se levanta com a voz, com a sua voz. E combate lá no mundo espiritual. Para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus, esse gigante vai cair. E Davi já tinha experiência. Porque na sua experiência, ele foi lá e catou as pedrinhas, 5 pedrinhas. Pegou aquele peso daquelas pedrinhas e sabia exatamente qual era que ia, na altura certa. Girou a sua funda, girou e lançou. Ele mediu, ele sentiu o peso. Então, naquele peso daquela pedrinha, ele sabia que ia exatamente derrubar. Quando ele derrubasse Golias, o escudeiro correria e ele cairia, ele ia com a espada. Não é? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe vocês, orem por mim. Curte, comenta, se quiser. E segue, porque eu estou aqui fazendo o vídeo do Senhor. Em nome de Jesus, outro dia eu volto com mais vídeos. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.